Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Eu sou a professora Daniele Cristine e vamos juntos trabalhar o componente curricular de matemática. Hoje falaremos sobre sequência numérica, mais especificamente sobre a ordem crescente e decrescente. Por isso, eu te convido a pegar o seu material e as suas atividades que foram expostas na plataforma SMED EV. Vamos juntos corrigir algumas atividades. Vamos lá? Vou começar com vocês relembrando o que é uma sequência numérica. Vocês se lembram? Uma sequência numérica, ela é uma porção de elementos juntos. Neste caso, nós estamos falando de números que foram formados por algarismos e eles possuem uma sucessão, ou seja, eles possuem um padrão. Pode ser em ordem crescente, pode ser em ordem decrescente. Aqui nós vamos completar juntos uma sequência numérica do número 1 ao número 50. E gostaria ainda de lembrá-los a diferença entre números e algarismos. Nós aprendemos em nossa aula que os algarismos são os elementos, os gráficos, os formatos que nós utilizamos para escrever o nosso sistema de numeração decimal. Já os números são as quantidades que conseguimos formar utilizando esses algarismos. Os algarismos de 0 até o 9. E ordenando estes algarismos, nós conseguimos formar qualquer quantidade desejada, como 10, 11 e assim por diante. Então, nós estaremos completando juntos uma sequência numérica na ordem crescente de 1 a 50. Vamos lá? Após o número 1, nós falamos que é o sucessor. Então, qual número vem após o número 1? O número 2. Qual é o sucessor do 2? O número que vem depois do 2 é o número 3. Então, nós vamos agora completar juntos o sucessor de cada número, aquele que vem depois. Então, depois do 3 vem o 4, depois do 4 o 5, depois do 5 o 6, depois do 6, 7, depois do 7, 8, depois do 8, 9, depois do 9, 10. Então, nós estamos formando uma sequência numérica em que cada linha nós iremos colocar 10 números, ok? Então, nessa primeira linha aqui, nós colocamos uma sequência crescente com 10 números. Vamos dar continuidade na nossa segunda linha. Temos aqui o algarismo 1 e 1, formando o número 11. Então, qual é o número que vem após o 11? Qual é o seu sucessor? Nós temos o número 12, depois 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Completamos aqui a nossa segunda linha, terminando com o número 20. E eu quero agora que vocês observem a terminação destes números, ou seja, a primeira ordem deste número que nós formamos. Perceba que no número 12, ele finaliza com o algarismo 2. E o que está acima dele aqui na coluna também é o algarismo 2. Então, olha, todos eles vão ter a mesma terminação. Nós estamos aqui na primeira ordem. Você se lembra o nome desta ordem? Nós estudamos juntos. É a ordem da unidade, certo? Se você tem dúvidas ainda sobre as ordens, você pode estar assistindo as nossas aulas no nosso canal no YouTube. Lá você consegue assistir quantas vezes for necessária. Então, vamos dar continuidade. Terminamos, paramos aqui no número 20. Vamos para a terceira coluna e ela começa com o número 21
E com o algarismo 2, agora você vai observar para mim o que está na dezena. Aqui, ó, dezena. Perceba que na linha anterior, nós começamos com o algarismo 1. Já nessa linha, nós vamos para o algarismo 2 e vamos dar continuidade na sequência utilizando as mesmas terminações que estão acima. Então, 21, nós vamos agora para 22, tá vendo? Terminando com o 2, que é a primeira ordem, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29, terminando com 30. Por que nós estamos analisando aqui os números que aparecem na unidade e na dezena, professora? Toda sequência numérica, ela apresenta um padrão. Ela vai ter um padrão para você. E neste caso aqui, nós observamos este padrão, que os números que vão aparecer aqui na primeira ordem, ele vai se repetir, como o da linha anterior, e a próxima linha que nós vamos começar agora, se eu já fiz o 1, já fiz o 2, agora nós vamos para o algarismo 3. E a próxima linha, o algarismo, começando com 4. Então, essa é uma lógica, uma ordem que nós estamos seguindo nessa sequência. É um padrão que nós encontramos nessa sequência numérica. Vamos continuar, então? Após o 31, seu sucessor, 32. Vamos melhorar aqui. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, terminando com 40. Vamos para a nossa última linha, que começa com o número 4, o algarismo, e temos o número 41. Após o 41, seu sucessor é o 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, terminamos então com o número 50. O que eu quero chamar a atenção de vocês agora é para esses padrões que a sequência numérica vai nos apresentar. Aqui nós observamos então qual é o algarismo que aparece na unidade, que ele vai se repetir a cada linha, e observamos o algarismo que vai aparecer na dezena, que vai ser um sequência do outro, sucessor do outro. Então, agora, nós vamos falar sobre duas sequências, que é a crescente e decrescente. Você já ouviu essa palavra? Ela é muito comum, principalmente quando nós éramos mais jovens, íamos para a escola e a professora dizia, vamos fazer ordem crescente, ordem decrescente, certo? Agora, nós não precisamos mais enfrentar essas filas em ordem crescente. Porém, no nosso dia a dia, nós encontramos esses números e nós precisamos compreender esses padrões. Então, vamos lá. Os números podem ser encontrados em várias situações e organizados de diversas formas. Veja alguns exemplos. Eu tenho aqui duas linhas. Nessas linhas, a primeira linha eu começo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Já na segunda linha, eu estou começando com um número maior. Perceba, aqui na primeira linha eu comecei com um número menor e terminei com um número maior. Então, isso já é um padrão que nós conseguimos encontrar. Na segunda linha, comecei com um número maior e estou finalizando aqui com um número menor. Então, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13 e 12. O que essas linhas estão me dizendo? O que esses números estão me dizendo? Na primeira linha, nós estamos na ordem crescente. Crescente, a palavra crescente vem de crescer,
certo? Como a sua idade mesmo. Começamos lá com 0 anos de vida, fizemos meses de vida, 1, 2, 3, 4, até chegarmos na nossa idade de hoje, que nós não vamos contar, né, pessoal? Vamos deixar bem escondidinho. Ninguém precisa saber da nossa idade. Mas é isso que o crescente significa. Então, nós estamos subindo. Já a decrescente, nós estamos falando de descer, decrescer, ok? Então, vamos lá. Desta forma, eles se organizam em ordem crescente ou decrescente. Aqui eu coloquei um exemplo para nós podermos fixar, então, o que é o crescente. O crescente significa que eu vou subir. Então, dependendo do número que for me dado, e se pedir para que eu cresça, que seja uma ordem crescente, eu vou precisar aumentar estes números. O exemplo, como eu dei, a nossa idade, que não para e só vai aumentando, não é mesmo? Então, crescente eu vou subir. Tenho representado para nós a ordem crescente em uma reta numérica. Lembra que falamos também sobre reta numérica? Nessa reta, eu consigo colocar e organizar os meus números. Então, veja bem, começando aqui pelo número 0, o próximo tracinho, próximo traço que eu encontro na minha reta numérica, organizando na ordem crescente, foi o número 1. E assim por diante, se você observar cada algarismo deste, cada número, cada quantidade, você vai perceber que esta reta numérica está em ordem crescente. Como eu posso comprovar isso, professora? Eu comecei com um número pequeno e fui para um número maior. 12, quando falamos de quantidade em números, o 12, ele representa uma quantidade maior, não é mesmo? Então, eu sei que estamos em ordem crescente. Já a minha ordem decrescente, ela quer dizer que eu vou descer, tá? Sabe uma coisa que decresce? Dinheiro, por exemplo, que vai ali, ó, só diminuindo. Você tinha R$10, compra ali, deixa eu ver uma coisa que custa R$1 aqui, um batom, né? Compra um batom, agora você ficou com R$9. Compra outro batom, você ficou com R$8. E vai só decrescendo. Por que que o dinheiro tem que só diminuir, não é, pessoal? Então, quando decresce, significa que vai descer, vai diminuir. Ou seja, eu vou começar com um número maior e vou terminar com um número menor. Certo? Vamos lá. Agora eu tenho aqui na minha reta numérica a ordem decrescente. Professora, como é mesmo que eu tiro essa prova de que esses números estão numa sequência em ordem decrescente? Vamos olhar o primeiro número. O primeiro número é 12 e o último é 0. Ou seja, eu comecei com um número maior. Vamos anotar aqui para não esquecer. Maior. Eu comecei com um número maior e fui para um número menor. E olha, aqui eu coloquei uma seta para vocês perceberem do 0. Eu vou para o 1, do 1 para o 2, porém de trás para frente, ok? Então, nessa ordem decrescente, vamos falar os números comigo? 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e por último o 0. Então, essas são as diferenças entre o crescente e decrescente. Agora, eu quero ver se você conseguiu entender. Identifique qual a ordem. Eu tenho aqui duas ordens bem fáceis para começar, depois nós vamos aumentando um pouquinho mais. Nessa primeira ordem, eu tenho os algarismos que nós conhecemos com as quantidades 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Na segunda linha, eu tenho 5,
4, 3, 2 e 1. Qual dessas duas linhas é a minha ordem crescente e qual é a ordem decrescente? Vamos repetir para memorizar? A ordem crescente é aquela que sobe, só lembrar da sua idade, que não vai parar. E a ordem decrescente é aquela que desce, só lembrar do dinheiro, que não fica com a gente, só vai terminando, só vai diminuindo. Lembraram? Então, no primeiro aqui, olha, começo com o 0 e termino com o 5. Ou seja, o 0 é menor do que o 5. Então, eu estou falando de uma ordem crescente. Vamos ligar aqui a ordem crescente. E a minha segunda linha, começo com o número 5, finalizo com o número 0. O 5 é maior do que o 0. Então, estou falando da minha ordem decrescente. Hora da atividade. E nós vamos fazer uma atividade sobre ordem crescente. Então, coloque em ordem crescente. Vamos marcar aqui. Coloque em ordem crescente no caderno de matemática. Você vai anotar juntamente comigo esses números. Os números que aqui aparecem são 9, 6, 1, 10, 7, 4, 5, 2, 3 e 8. Se o enunciado me pede crescente, significa que eu tenho que começar do menor para o maior. Qual número é o menor aqui? É o 1. Depois do 1, qual será o seu sucessor? O 2. Então, ó, já fizemos o 1, já fizemos o 2. Após o 2, 3. Após o 3, 4. Após o 4, 5. Após o 5, 6. Após o 6, o 7. Depois o 8, 9 e, por último, 10. Então, perceba que aqui os números foram dados fora de ordem e o enunciado pediu para que você organizasse em ordem crescente. Já no enunciado de agora, pede para que façamos em ordem decrescente. Então, nós vamos do maior para o menor. Qual é o número maior? É o número 10. E agora, professora, não é o sucessor que eu vou colocar, eu vou estar colocando o antecessor, aquele que vem antes do 9. É o do 10, é o 9. Antes do 9, o 8. Antes do 8, o 7. Antes do 7, o 6. Antes do 6, 5. Antecessor do 5, 4. Antecessor do 4, 3. Antecessor do 3, 2. E, por último, antecessor do 2, o algarismo 1. Eu deixei para que vocês possam ver, depois vocês podem praticar em casa um jogo sobre ordem crescente e decrescente. Você pode estar acessando, depois que nossa aula terminar, você pode estar lá jogando e você vai recapitular o que fizemos e vai ainda exercitar um pouco mais. A nossa aula se encerra por aqui. Espero que vocês tenham entendido, compreendido e qualquer dúvida, assista essa aula novamente no nosso canal no YouTube. E não se esqueça de fazer as nossas atividades que estão na plataforma SMED GV. Aponte a câmera do seu celular para essa imagem que aparece no canto da tela e você será direcionado nas nossas redes sociais. Até a próxima, pessoal! Tchau, tchau!